E o Abel Ferreira, que meio que concordou com o Gabigol, falou sobre o capitão do Flamengo. Vou estar falando sobre isso em relação aos jornalistas. Vou estar falando também sobre a situação do Lucas Veríssimo, que o Flamengo recuou na contratação porque a condição ali não agradou o Flamengo, a condição do jogador. Então, vou estar falando sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho. Ele está só começando aqui no YouTube. Eu tenho visto o crescimento desse canal. Esse canal está crescendo porque você está fazendo ele chegar em lugares altos. Então, quando você clica em gostei e você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que esse vídeo pode chegar mais longe. Então é isso, vamos para o vídeo. E já vamos começar o vídeo falando sobre a situação do Lucas Veríssimo. A questão foi a seguinte: o Sampaoli ele pediu ali um zagueiro destro, que joga ali com a perna direita, e ele indicou a contratação do Lucas Veríssimo. E o Flamengo, beleza, vamos lá, vamos ver a situação do jogador, porque o jogador está encostado, ele não está sendo utilizado, ele que voltou de lesão há pouco tempo. E o Benfica até aceitou ali emprestar o jogador, mas quer uma bonificação, quer receber uma quantia boa em dinheiro, como se fosse uma negociação de venda. E o Flamengo recuou porque não viu ali como viável trazer o jogador. E o jogador já tem 27 anos e também tem um histórico de lesão, ele que operou o joelho, já fez alguns procedimentos que deixa a gente com o pé atrás também. Eu fui ver uma foto do joelho do Lucas Veríssimo, se você pesquisar, é um joelho um pouco feio também, parecido com o do Rodrigo Caio. Claro que o do Rodrigo Caio é bem pior a situação. O Rodrigo Caio que sofreu muito ali com o seu joelho, mas é um zagueiro que está tendo um histórico de lesão ali alto. E o Benfica pediu ali uma bonificação também em relação ao seu empréstimo, um empréstimo ali remunerado para o Benfica receber e o Flamengo ainda pagar o salário do jogador. Então o Flamengo recuou, vai analisar a situação de outros zagueiros, outros jogadores que possam estar ali vindo para o Flamengo, porque o Pablo não vai continuar e o Flamengo também não tem interesse em continuar com o Rodrigo Caio. A situação do Rodrigo Caio é essa, gente. Ele se machuca, ele é um ótimo zagueiro, isso a gente não pode negar. Tinha tudo assim para ser um dos melhores zagueiros do Flamengo nos últimos 10 anos, mas tudo que ele passou em relação ao seu corpo, em relação às suas lesões, atrapalharam o desenvolvimento dele no Flamengo. Ele fez ali o ano de 2019, foi mágico, jogou demais, ele junto com o Pablo Mari. E a partir de 2020, quando voltou ali os campeonatos, puxando para 2021, ele não conseguiu mais ter sequência. Isso é triste. É triste porque a gente via que ele se entregava em campo. Então é essa a situação do Lucas Veríssimo. É um ótimo zagueiro? É. Mas já beira ali os 30 anos, não é velho, tem 27 anos. Mas esse histórico de lesão e o Benfica querendo um dinheiro, o Flamengo ali deu uma recuada. E o Abel Ferreira ontem, ele meio que concordou com o Gabigol quando ele foi criticar a imprensa. O Abel Ferreira aqui, ultimamente, ele tem tido ali os embates com a imprensa. E ele falou o seguinte, abre aspas para ele: não quero fazer parte desse circo. Eu entendo que dá cliques e views. Um jornalista de Porto Alegre me ameaçou publicamente e eu não vi nenhum pedido de desculpas do sindicato dos jornalistas. E eu não ameacei ninguém. E ele começou aqui a dar ênfase ao que o Gabigol falou, não citou o nome do Gabigol, mas ele falou aqui o seguinte: se duvida, vai ver o que o próprio capitão do Flamengo falou. E ele falou isso em relação ao jornalista. Gente, a questão é a seguinte: o Gabigol no jogo contra o Fluminense, que foi o jogo que o Flamengo se classificou, ele chegou ali no final da partida, foi entrevistado pelo Eric Faria, vocês viram os vídeos, né? Foi entrevistado pelo Eric Faria e o Eric Faria, pô, depois do time se classificar, gente, depois de conseguir ali, tá feliz porque passou para a próxima fase, eliminou um adversário difícil, veio um repórter e fala: e as crises do Flamengo? E o elenco rachado? E tipo assim, eu não desacredito dessas informações. Eu acredito que tem brigas sim, que tem discussões, que tem coisas, mas não acredito que seja essa narrativa que às vezes até nós mesmos que cobre o Flamengo, que fala de Flamengo no nosso canal, entrega. Não é exatamente isso. Elenco rachado, tá um lado com o Davi Luiz e um lado com o Gabigol. Tem jogadores mais próximos de um e mais próximos de outros? Tem. Tem jogadores que às vezes não estão concordando ali 100% com as coisas e querem assumir uma postura de liderança? Tem. Mas isso não significa diretamente, elenco rachado, os jogadores não estão se falando no vestiário. Tanto é que ali, quando o Gabigol fez o gol, o Davi Luiz ele foi abraçar o Gabigol. Aí no final da partida o Gabigol deu a declaração. Quando ele perguntou se os jogadores tinham problema, ele falou: o nosso problema é com vocês da imprensa,
que fica colocando coisas na cabeça do torcedor e colocando eles contra a gente. E o Abel Ferreira, quando foi dar essa declaração aqui de que ele foi ameaçado, ele deu ênfase ao que o Gabigol falou. Porque, gente, a imprensa esportiva aqui no Brasil, não só no Brasil, né, em outros lugares também, mas eu posso falar com propriedade daqui que a gente acompanha, sempre tá cavando ali uma polêmica, alguma coisa para conseguir visualização. Às vezes não tem nem o que falar e pega e fica fazendo comparação de jogador para você ter ali uma polêmica, para você ter alguma coisa, tá sempre cavando alguma coisa. Então é um pouco vergonhosa a nossa imprensa esportiva. Então a gente vê isso e a gente vê o Abel Ferreira, um adversário direto nosso aos títulos, meio que dando ênfase ali o Gabigol. A imprensa é importante? É, mas tem que estar cobrindo ali os clubes, os times, de uma forma neutra, sem querer interferir nas coisas. E falar da partida de hoje, gente. Hoje tem Flamengo contra o Vasco. É o último jogo da nona rodada, colocar esse jogo justamente para segunda. Poderia ter sido ontem, né? Flamengo, domingão, 4 horas da tarde, mas não rolou. O Flamengo joga hoje. Esse jogo é às 8 horas, como eu disse, e o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo precisa ganhar porque o Flamengo ele quer chegar ali no G6 de novo, que acabou saindo por conta da vitória do Fluminense. E o Vasco tá desesperado para sair do Z4. O Vasco que tá na zona de rebaixamento. A gente já viu esse filme em outras épocas e a gente sabe que quando o Vasco chegou na zona de rebaixamento em 2020, ali ele permaneceu. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Flamengo precisa ganhar para deixar o Vasco lá, porque se o Vasco ganhar, ele vai a 9 pontos e sai da zona de rebaixamento. E se a gente não ganhar, o que acontece? A gente permanece ali em oitavo lugar, nono, não sei a posição que o Flamengo está na tabela no momento, eu vou falar aqui para vocês. Então, o Flamengo precisa muito dessa vitória hoje. E já falando aqui sobre a tabela de classificação, em primeiro lugar está o Botafogo com 21 pontos. Em segundo lugar está o Palmeiras com 19 pontos. Em terceiro lugar está o Galo com 17 pontos. E uma coisa que está me impressionando é esse Botafogo se mantendo na liderança por bastante tempo. E o Grêmio está com 17 pontos na quarta colocação. Em quinto lugar está o Fluminense, que ganhou do Red Bull Bragantino, está com 16 pontos. Em sexto lugar está o Atlético Paranaense com 15 pontos. Em sétimo lugar, o São Paulo com 15 pontos. Em oitavo lugar, o Palmeiras com 14 pontos. E a gente está em nono, né? Nem em oitavo. Em nono lugar está o nosso time, Flamengo, com 13 pontos. Em décimo lugar está o Cruzeiro com 13 pontos também. Em 11º, que perdeu pro Fluminense, que é o Red Bull Bragantino, está com 13 pontos. Em 12º, o Santos com 12 pontos. Em 13º, o Internacional com 11 pontos. Em 14º, o Cuiabá com 11. Em 15º, ali o Bahia com 8. Em 16º está o Corinthians também com 8. Corinthians que está voltando a se reerguer. Em 17º lugar está o Goiás. Goiás que está com 7 pontos. E em 18º, o América Mineiro com 7 pontos também. E em 19º lugar está o Vasco com apenas 6 pontos. E em 20º lugar, fechando ali a zona de rebaixamento, está o Coritiba com 3 pontos. Então, o Vasco está ali na zona de rebaixamento, não está bem, está muito mal na tabela. E o Flamengo tem chance de deixar eles lá. Então, entrar ligado, entrar mostrando que a gente precisa ganhar esse jogo. E o São Paulo, gente, ele deve entrar com um time mesclado. Por quê? Tem jogadores que vêm de vários jogos e o treinamento do São Paulo ele não é um treinamento leve. Tem jogadores aí que tá jogando desde o começo do ano, não tem nenhum descanso, só entre um ou outro jogo, mas é o titular absoluto, então tá jogando todos, que é o Ayrton Lucas, o Gabigol virou dúvida, porque ele teve um desconforto. Vocês viram que no jogo contra o Fluminense ele sentiu ali, ele começou ali, ele parou de correr na verdade, ele começou a colocar a mão na coxa e não estava ali se sentindo bem. Tanto é que ele se lançou lá pra frente lá e ficou. E a bola achou ele num lance lá do Cebolinha. O Cebolinha chutou e a bola resvalou e foi pro Gabigol. A bola achou o craque do time. Então, ele virou dúvida. O Arrascaeta acho que tem mais chance de jogar porque o Arrascaeta ele tem que voltar a pegar ritmo de jogo. E o São Paulo ele precisa dar chance a esses moleques da base. Matheus Gonçalves, o Matheus França que tá ali, ele já é profissional, se eu não me engano. Matheus Gonçalves, Matheus França, Igor Jesus... Ali também o Vitor Hugo, são jogadores que já estão ali há bastante tempo ali no profissional do Flamengo. Às vezes alguns deles descem ali para base para poder ser relacionado, jogar algum jogo ali para poder continuar em atividade. Mas esses jogadores, quando eles entram, eles mostram
muito talento em campo. Mas também tem um zagueiro Cleiton, que se mostrou ali muito interessante ali no Carioca, com o Vitor Pereira. Léo Pereira também será um desfalque, porque ele sentiu no último jogo. E vai ser interessante o São Paulo dar chance para esses moleques da base, para eles poderem mostrar o seu futebol. Gente, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie aqui meu trabalho, porque ele está só começando aqui no YouTube. E eu tenho visto o crescimento dos meus vídeos, do crescimento dos inscritos. E é porque você está apoiando, sabe? Eu tenho visto isso e tenho ficado muito feliz, porque quando eu comecei a trabalhar aqui no YouTube, postando vídeo, eu pensei assim, cara, isso aqui vai ser muito difícil, porque eu não sei falar com a câmera, eu não sei ter ali um diálogo bom com os meus inscritos, mas isso eu tô conseguindo na prática, e é você que tá me apoiando. Você, quando curte, você mostra pro YouTube. YouTube, eu tô gostando do vídeo, pode mandar para outras pessoas, pode recomendar esse vídeo porque esse vídeo é bom. Então, é dessa forma que a plataforma trabalha, e quando você faz isso, você me ajuda muito. E é isso, vamos torcer para que o Flamengo ele ganhe hoje, para que o Flamengo ele fique mais tranquilo na tabela, para que ganhe confiança para o jogo de quinta-feira contra o Racing. O Flamengo vai enfrentar o Racing no Maracanã, e esse jogo ele é providencial para o Flamengo ficar mais tranquilo na Libertadores. O Flamengo precisa ganhar os últimos 2 jogos para se classificar. A gente que não ficou muito bem ali na tabela, a gente está 5 pontos atrás do líder do campeonato ali na fase de grupos, então precisamos ficar mais tranquilos na tabela da Libertadores. Pessoal, é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!